como conhecer o seu temperamento pode te ajudar a sair das dívidas. Esse é o tema da live de hoje. O meu nome é Karen Oxendorf, eu sou mentora e educadora financeira. E na live de hoje a gente vai falar, o meu objetivo aqui é que você conheça a ciência dos 4 temperamentos humanos, que você consiga identificar qual é o seu temperamento, que você reconheça como o seu temperamento influencia na sua vida como um todo, talvez no seu relacionamento, mas principalmente na sua vida financeira, e também que você entenda quais são os pontos fortes do seu temperamento, quais são os pontos mais fracos e também como você pode usar o seu temperamento ao seu favor para você sair das dívidas. Então eu tô com uma dinâmica um pouco diferente aqui, você está vendo meu flip chart, né? Você está me vendo também, eu espero que a minha cabeça não esteja cortada. Eu tô esperando pra ver se aparece aqui, porque fazer live sozinha, né? Eu vou precisar de uma equipe aqui daqui a pouco. Mas se você tá entrando agora, né? Eu quero te convidar a ficar aqui até o final. Eu não tô... Será que eu não tô aparecendo ao vivo? Eu vou ter que olhar aí e ver. Tô sim, tô aparecendo ao vivo e a minha cabeça acho que não tá cortada, né? Então tá ótimo, eu só não tô aparecendo ao vivo aqui. Mas vamos lá, então. Daqui a pouco eu consigo já me enxergar. Bom, se você não me conhece, eu fui desorganizada financeiramente durante muito tempo, né? Eu não sabia como controlar as minhas finanças, como usar o dinheiro ao meu favor. E eu, na verdade, penei aí durante muito tempo para conseguir me organizar, para conseguir entender de que forma, né, principalmente por causa do meu temperamento, que alguns eu sei que sabem, mas muita gente eu sei que não sabe, né? Então eu já vou revelar também qual é o meu temperamento, quais foram as minhas maiores dificuldades e de que forma eu consegui, apesar do meu temperamento, conseguir aí me organizar, conseguir não só começar a quitar as minhas dívidas, começar a juntar dinheiro e também começar a investir para realizar os meus sonhos. Se você conhece um pouquinho da minha vida, você sabe aí que eu passei por várias mudanças, eu sempre conto aqui, mas principalmente estar aqui todos os dias no Instagram ajudando você também a quitar as suas dívidas, a aprender a organizar as suas finanças para fazer o seu dinheiro sobrar, para que você também possa realizar os seus sonhos. Eu não sei por que eu não tô aparecendo aqui ao vivo. Agora tô. Agora eu vou conseguir ver a minha tela. Tô vendo que eu tô meio cortada aqui. Mas vamos lá. A gente tá aqui hoje com o flip chart, né? E a gente ainda tá com uma certa... eu vou me organizar aqui melhor. Eu não tô conseguindo ainda nessa dinâmica nova, né? Porque a tela, para vocês conseguirem ler aqui, né? Eu preciso colocar essa tela de costas pra mim. E aí, para que eu possa colocar essa tela de costas pra mim, eu não consigo ver a minha tela aí, né? Eu só consigo ver aqui no computador. Mas eu acho que vocês estão conseguindo me ver. Não estão conseguindo me ver nada. Deixa eu botar esse negócio aqui mais pra cá. Você pode afastar o quadro um pouquinho para a esquerda para ficar mais visível aqui. Pronto. Acho que agora vai ficar melhor, hein? Acho que agora vai ficar melhor. E agora? Será que tá melhor? Bom, vamos lá. Se você tá aqui assistindo essa live, você provavelmente viu meu Reels hoje, né, em que eu expliquei um pouquinho sobre as características de cada um dos temperamentos. Então, o que eu vou compartilhar aqui hoje não vai ser um conteúdo mamão com açúcar não, tá? Vai ser um conteúdo de verdade, em que você vai aprender sobre os temperamentos, mas principalmente, não só de uma forma subjetiva, mas de uma forma prática, direto ao ponto, que pode te ajudar, né, a se localizar na sua vida. Na verdade, o temperamento, e já entrando aqui no nosso conteúdo, né, o temperamento, ele é o óculos, ele é a lente pelo qual a gente vê o mundo, tá? Me confirmem aí agora, ficou ótimo. Que bom que ficou ótimo, então. Então, vamos lá. Eu quero pedir para você para
encaminhar essa live aqui, né, para outras pessoas. Envia essa live para outras pessoas também, encaminha essa live e eu vou encaminhar aqui também. E aí você fala pra mim aí que você compartilhou, tá? Vamos lá, se você acha esse conteúdo é um conteúdo interessante, então me ajuda a fazer esse conteúdo chegar aí pra mais gente também. Então você vai, compartilha e eu tô vendo aqui o seu comentário e aí eu vou saber também que você já compartilhou, tá bom? Então vamos lá. É importante, né, porque eu tenho falado aqui com vocês que eu realmente tenho me comovido com a situação dos brasileiros hoje em dia. E eu tenho estudado muito sobre essa questão das dívidas e cada vez eu fico mais apavorada, né, com a falta de educação financeira, não minha e sua, mas do brasileiro de uma forma geral, né? A falta de conhecimento, enganos, uma mentalidade, na verdade, que nós como brasileiros temos. E por esse motivo que eu decidi criar esse movimento, né? O movimento, enfim, até agora eu acho que eu vou criar uma enquete aqui com vocês, mas seria um movimento do Bora Quitar a Dívida, né? E para que realmente possa ajudar, não só com medidas de renegociação, mas que esse conhecimento aqui, através dessas aulas gratuitas, né? Não são lives, são aulas gratuitas, esse conhecimento possa ajudar você de uma forma prática, né, a mudar a sua vida financeira, a não só quitar as dívidas, mas quitar as dívidas para nunca mais voltar. Porque tem muita gente que, assim como eu, quita as dívidas. Quitar a dívida não é um problema, mas o problema é viver sem dívida. Isso, às vezes, é um pouco mais difícil. E esse é o nosso objetivo aqui, que você adquira todo o conhecimento e todas as ferramentas necessárias para que você possa viver sem dívida, tá bom? Então, vamos lá, caminharam aí? Vamos seguindo. Então, vamos lá. O que é essa ciência, né, dos 4 temperamentos humanos, que na verdade nem é uma ciência, ela é uma ciência até um pouco antiga, né? E ela muitas vezes não é nem adotada hoje em dia como uma ciência mesmo. Ela é um estudo dotado de muita simbólica, tá? E eu vou pedir para você me acompanhar aqui. Se você tiver alguma dúvida, você coloca aqui, escreve aqui nos comentários. A Lua tá dizendo que já compartilhou, que beleza. Isso aí, gente. Vamos lá e vamos compartilhar também. Mais gente compartilhando para que mais gente possa receber esse conteúdo aqui. Então, essa ciência dos 4 temperamentos, né? Ela precisa de um olhar seu, que eu vou te ajudar aqui e vou te conduzir, mas é um olhar voltado para essa simbólica, para esse olhar das coisas que são visíveis, mas que muitas vezes a gente não vê. E você vai entender o que é que eu tô falando. Então, a princípio, vamos lá, vamos começar, né? O que é esse temperamento? Eu escrevi aqui, né? O temperamento, ele é o solo aonde a nossa personalidade amadurece, tá? Ele é o solo aonde a nossa personalidade amadurece. Então, ele não é a nossa personalidade, mas de alguma forma a nossa personalidade e o nosso temperamento, eles se relacionam, tá? Eu acho que eu ainda posso colocar um pouquinho mais para trás, para que eu possa aparecer também quando eu for mostrar o quadro. Deixa eu fazer assim. Isso, acho que agora vai dar certo. Beleza. Então, o que é também esse temperamento, né? O temperamento, ele é a lente através da qual a gente vê o mundo, né? Ele é um óculos. Então, se você se identificar com um desses temperamentos, né? Imagina que você se identifica como sanguíneo, você vai enxergar o mundo como sanguíneo. Se você se identificar como colérico, como fleumático, como melancólico, a sua tendência, tá, é que você enxergue o mundo através desse olhar de um sanguíneo, de um melancólico, de um colérico, de um fleumático, tá? E o que é também o temperamento? O temperamento, ele é uma orientação, tá? Ele é como se fosse aqui
a nossa bússola, né? Ele é uma orientação. Ele não é uma muleta, ele não é o que define a tua vida, ele não é o que define o teu caráter, ele não é a justificativa para todos os seus problemas, nem para a forma como você lida, né? O temperamento, ele não é uma justificativa para você dizer assim, ah, mas eu sou sanguíneo, nasci sanguíneo e eu vou morrer sanguíneo, né? Não é a síndrome de Gabriela. Mas ele é uma ciência muito antiga, né? E que ele faz o quê? Ele nos orienta, ele nos dá um norte a partir de elementos estáveis, tá? E o que são esses elementos estáveis? Eu vou colocar aqui já, e esse aqui vai ser o quadro que a gente vai usar durante todo o nosso encontro de hoje, tá? Então, a gente tá agora criando um fundamento aqui sobre essa ciência dos temperamentos, tá bom? E aí depois você vai, conforme eu for falando aqui, você vai certamente identificar aí qual é o seu temperamento, tá? Então, o que a gente tem aqui? E se você tá aí com o seu caderninho, isso, dá pra ver, né? Se você tá aí com o seu caderninho, já pode fazer um símbolo assim, como o meu também. Isso aqui são pontinhos, tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o ar. E o que é o ar? É o sanguíneo, tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o fogo. Fogo. E o fogo é o colérico. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a terra. E o que é a terra? O melancólico. Tá? E esse aqui é a água e é o fleumático. Tá bom? Karen, que é isso? Que é isso? Que você tá fazendo, né? Usando elementos para falar de temperamento e a relação deles comigo, né? O que isso tem a ver? Esses são elementos minerais, tá? São elementos minerais. E esses elementos minerais, eles não mudam. Percebe? São 4 elementos e o ar não pode virar fogo, o fogo não pode virar terra, a terra não pode virar água, né? Então, eles simplesmente são. E a ciência dos temperamentos, através desses elementos aqui, eles entendem que existe uma relação, né, de cada temperamento, né, que você possui uma tendência de agir como uma das características, as características desses elementos minerais. Eu sei que ainda está um pouco abstrato, mas eu estou criando aqui para você um fundamento, tá? Um fundamento. Então vamos lá. Aqui nesse círculo, o que eu tenho, né? Aqui em cima eu tenho quente. E aqui embaixo eu tenho frio, tá? Aqui desse lado eu tenho úmido. E aqui desse lado eu tenho seco. E você já vai entender o que é isso. Vamos lá, vamos começar aqui pelo fogo. Eu, inclusive, já mostrei aqui para algumas pessoas, né, um exercíciozinho que eu faço. Vamos ver se vai funcionar aqui, né, com o fogo. Então vamos lá, a gente tem até o fogo aqui, né? Como é que é a característica do fogo, né? O fogo, ele é quente, né? Ele é quente e ele queima, óbvio, né? Ele é quente e ele queima, ele expande, né? Se você colocar muito oxigênio, um vento leve, né? O fogo, ele tem a tendência de se expandir. Expande e queima. Expande marcando. Percebe? Expande marcando. Então,
essa é uma das características do colérico, né? Então, o fogo, ele é seco. O fogo, ele é seco. Ele aparece marcando, aparece queimando. Então, o que isso tem a ver, né, deixa eu passar pelos elementos, daqui a pouco eu volto para isso. Então, isso aqui, esse fogo seria o colérico, né? O sanguíneo. Como é que é o sanguíneo? Vamos lá. O sanguíneo, ele é ar. E o ar, ele tá dentro do quadrante quente e úmido. Quente e úmido, tá? Então, o ar, ele expande, mas diferente do colérico, diferente do fogo, ele expande envolvendo. Ele não expande queimando, ele expande envolvendo. Percebe? Ele envolve. Aqui nessa sala, a gente tem muito ar. E o ar está por toda parte e ele está envolvendo. Mas você não percebe que ele está envolvendo. Ele tem esse envolvimento que vem da umidade. Da umidade, tá? E já aqui o fogo, ele é seco, mas ele aparece... Como é que aparece um sol de verão de 40 e tantos graus aí, né? Ele aparece marcando, ele aparece queimando a pele, não é isso? Então, isso é o fogo. Vamos lá, como é que é a água? Eu tô aqui com um copo d'água, uma taça de água, e a água, ela toma a forma do objeto onde ela se encontra, né? Do local onde ela se encontra. Então, eu posso fazer assim com essa taça, né? Eu posso fazer assim com essa taça, e eu faço assim, mas logo depois ela volta pro lugar. Então a água, ela apresenta uma certa estabilidade. A água fica, percebe? A água fica, olha só, ela tá... Karen, vocês devem estar pensando assim, Karen, você tá maluca, né? Como é que isso se relaciona com as minhas finanças? Calma, você já vai entender, calma. Calma aí que você vai entender. Se você for um colérico, você já quer ir logo pro final, já tá achando que tá uma enrolação, mas calma, presta atenção. Tá? Então, ó, ela volta e ela apresenta essa estabilidade e, ao mesmo tempo, ela toma a forma, né, do objeto no qual se encontra. Então, isso é a água, tá? E aí, isso é a água, perdão, aqui. E como é a terra? Eu até tenho terra aqui também, né? Mas não vai dar pra ver muito bem. Mas aqui, se eu fizer um furo aqui, né, nessa terra... O furo, aqui que acontece com o furo? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas o furo fica, né? O furo, a terra toma a forma do elemento no qual se encontra, né? Tomou a forma do vaso, mas diferente da água, né? Diferente da água que volta para sua posição anterior, a terra fica marcado, né? Então você fez ali cavou um buraco na areia. Se a água não vier, o buraco vai ficar. Ficou o buraco ali, né? Fica marcado, tá? E ele é um elemento o quê? Frio e seco. E aqui a água é o quê? Frio e úmido. Então, vamos lá, né? Os coléricos, como que os coléricos aparecem, por exemplo, numa festa? O colérico, imagina que estamos todos nós, né? 1/4 do mundo é colérico, 1/4 do mundo é sanguíneo, 1/4 do mundo é fleumático, 1/4 do mundo é melancólico. É importante, antes disso, antes da gente falar da festa, é importante também que você perceba... Eu não sei se essa imagem tá dando pra ver. Acho que tá meio... qual o tema? Deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário ali. Eu não consigo fixar o comentário. Mas o tema são os 4 temperamentos. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui como os 4 temperamentos te ajudam a
a sair das dívidas. Eu não sei se eu consigo fixar. Deixa eu ir ali para tentar fixar. Não sei se eu tô conseguindo ver. Opa, os comentários de vocês. Vamos lá. Não sei se tô. Não tá aparecendo para eu fixar e vai ficar assim mesmo. O tema da live são os 4 temperamentos, tá? Então vamos lá. Vocês conseguem ver aí a tela bem? Não sei se vocês estão conseguindo ver bem a minha tela. Isso. Isso aí, vamos lá. Vocês estão acompanhando? Falem comigo aí se vocês estão me acompanhando. Posso tirar um pouco de luz também. Não sei se melhora ou piora. Me falem aí. Bom, escrevam aí nos comentários. Quando o clima dá pra ver o tema. Legal. Então me falem aí se com essa luz melhorou ou piorou, tá bom? Então vamos lá. Como que isso se desenvolve de fato na sua vida? Tá? Me falem aí. Sim, melhorou? Melhorou com menos luz? Melhorou com menos luz? Me falem aí. Bota assim, menos luz, pra eu saber que melhorou com menos luz. Então vamos lá. Antes da gente falar da festa, eu esqueci o que eu ia falar, porque eu me distraí aqui com os comentários. Vou falar da festa, menos luz melhor, beleza. Vou falar da festa, depois eu volto para esse assunto. Vamos dizer que a gente chegou numa festa, 1/4 do mundo... Ah, lembrei o que eu ia falar. Gente, não existe temperamento bom ou ruim. Não existe temperamento certo ou temperamento errado. Não existe, tá? E o temperamento, ele é. E dado que ele fala também de uma conexão com quem você é. Percebe? Então, não tem certo ou errado, não tem bom ou ruim. Até porque um dos objetivos dessa live aqui é que você consiga identificar quais são os pontos fortes do seu temperamento, as fraquezas do seu temperamento. E a gente vai criar aqui antídotos, né? O que você pode fazer para aprender a lidar com essas coisas que não são tão fortes assim, para que você possa melhorar a sua vida financeira, melhorar os seus relacionamentos, quitar as suas dívidas, tá bom? Então tá. Então fomos pra festa. E como que aparece o colérico na festa, tá? O colérico na festa, ele aparece como, né? Essa presença que há dentro de um colérico é a presença do fogo. E essa presença do fogo faz com que o colérico chegue na festa como? Marcando, né? Aquecendo, queimando, marcando. Ele expande, né? Por quê? O quente aqui, ele expande. Então, o colérico, ele tem uma tendência de ser falador, de ser um líder, né? Ele já chega mandando. Ele, por uma ausência de umidade, por um componente mais seco, ele não envolve, mas ele chega ordenando. Ele chega colocando ordem nas coisas. Ele chega na festa olhando, ele não chega olhando se os drinks estão servindo, a mesa dos doces, não. Ele chega olhando como que tá o funcionamento dos garçons, como que tá a disposição das mesas. De repente, ele vai olhar para o ambiente para buscar uma ordem. E ele vai buscar um plano, muitas vezes até um plano de ação. Ele é quente e ele é dominante. Percebe? Ele tem uma característica um pouco mais dominante. Ele aparece como por exemplo, macarrão
espetado, um macarrão cru. Pensa num espaguete cru. Como que aparece esse espaguete cru? Ele aparece espetando. Pega um espaguete cru e você vai ver que ele tem uma estrutura rígida, né? E ele espeta. Como é, por exemplo, o sanguíneo na festa. O sanguíneo na festa, ele também expande, né? Ele fala muito, ele é aquele cara falador, né? Mas ele, diferente do colérico, ele é úmido, então ele envolve. Ele é aquela pessoa comunicativa, que fala beça, que envolve. Ele não chega preocupado se tá com a mesa funcionando, ele chega olhando a mesa do docinho, ele chega olhando a mesa da festa, ele chega distraído e ele acha tudo lindo e ele olha a cor da mesa de drinks e ele olha ali a mesa do canapé e ele acha, nossa, ele acha a decoração linda e ele chega e ele geralmente é o centro das atenções e ele vai falando com todo mundo e ele vai envolvendo, percebe? Esse é o sanguíneo, tá? Como que é o fleumático? O fleumático, ele é água, né? Então, como que é o fleumático na festa? O fleumático na festa, ele chega mais parado, mas ele também vai olhar a beleza das coisas. Ele vai olhar a decoração, por quê? Aqui a gente tem uma outra coisa, tá? Que é o que eu já vou falar. Que isso tem muito a ver com as finanças, tá? Tem a ver com o apetite concupiscível e o apetite irascível. O que é o apetite concupiscível e o apetite irascível, tá? Isso está dentro de todos nós, né? Tem a ver com as nossas vontades, as coisas que a gente prefere, que a gente valoriza mais. E o concupiscível, ele fala dos bens próximos, das coisas visíveis, né? Por exemplo, a torta de limão, a beleza da natureza, as coisas visíveis, né? O bolo de chocolate. E do que fala o apetite irascível? O apetite irascível, ele fala dos bens árduos, que não estão tão próximos e não são tão visíveis. São os bens que transcendem, né? A justiça. Ele se indigna com a injustiça. Ele busca a nobreza, a honra. Percebe? Então, isso é o que fala do apetite irascível, que está presente dentro dessa metade aqui. E o concupiscível está dentro dessa parte aqui. Então, o fleumático, tanto quanto o sanguíneo, eles vão chegar na festa e eles vão ficar envolvidos e vão se envolver pelas coisas próximas, pelas coisas visíveis, pela beleza das coisas, pelo sabor do bolo, pela festa que tá bonita. Eles não estão pensando muito na organização do garçom, se tá servindo perto, tá servindo longe. Eles estão um pouco distraídos ali. Só que com uma diferença que o sanguíneo, ele vai ter a tendência de expandir e falar com todo mundo, e o fleumático, ele vai ter a tendência de ficar quieto. Ele vai ficar quieto na dele, ele é como a água, ele vai tomar a forma das coisas. Se falarem com ele, ele responde. Se não falarem, ele não responde e ele fica quieto ali. E tá tudo bem pra ele, percebe? Enquanto o sanguíneo, ele pode ser um sanguíneo tímido. E isso já não fala tanto do temperamento dele. O temperamento dele implica na tendência dele de querer expandir. Mas, por causa do histórico da vida dele, da personalidade dele, ele pode ser uma pessoa mais tímida, né? O solo dele a personalidade dele amadureceu sob um temperamento
fleumático. Um temperamento sanguíneo. Mas, por circunstâncias da vida dele, né, ele é tímido. Então, ele pode não necessariamente ser uma pessoa que vai expandir falando, mas ele vai sentir a vontade de falar. Ele vai sentir a vontade de expandir. Então, um sanguíneo tímido, ele pode ser aquele cara que tá brincando com as crianças, que tá brincando com os animaizinhos, né? Mas ele tá inquieto, querendo expandir. O fleumático, não. Ele tá bem do jeito que ele tá. Ele não tá se importando. E ele é capaz de sentar uma velhinha chata, né? A tiazona ali, que falante pra caramba, sentar do lado dele. E ele vai ouvir. Vai ouvir muito bem, né? E não vai nem reclamar. E pra ele tá bem, porque ele toma forma das coisas, tá? Como que é o melancólico? Pessoal, vocês estão se identificando aí? Quem já... a Érica falou aqui, eu sou sanguíneo. A Érica provavelmente pode ser sanguínea mesmo, que ela é aquela que chega falando com todo mundo, né? Se você já identificou seu temperamento, escreve aí, coloca aí pra eu saber, tá? Coloca aí, se você tá em dúvida, coloca aí também e vamos lá. Bom, o melancólico, como é que é? O melancólico, ele tem uma estrutura fria, então ele não expande, ele é mais contraído, ele contrai. Como é que é o frio, né? O frio, a gente entra no avião e aquele ar-condicionado geladíssimo, a nossa tendência é contrair. Então, tanto o fleumático quanto o melancólico, eles contraem. A Jodeli tá falando aqui, eu sou colérica total. E a Dionete está dizendo, tô em dúvida. Calma que a gente ainda vai esclarecer, tá? Então, o melancólico, ele contrai, né? Mas ele contrai não sendo envolvido pelas coisas próximas e visíveis. Ele contrai com secura. Ele contrai com secura. E essa secura, tá? Ela é uma secura estruturada. Como assim estruturada? Lembra que eu falei, né? Enquanto o colérico ele aparece marcando, o melancólico aparece sendo marcado. Então, o melancólico é aquele que, indo para uma festa, ele vai se lembrar que quantas vezes ele foi naquela festa, naquele mesmo lugar, que também era a mesma equipe do buffet e que o buffet serviu tantas coisas. Mas ele também vai buscar alguma ordem no local, tá? Ele também vai buscar alguma ordem ali nesse local. Ele também vai ver, mas diferente do colérico, tá? Que vai chegar na festa, vai ver que as coisas estão desorganizadas e vai lá pra falar com o cara do buffet, que vai lá, vai dar 50 pratas na mão do garçom pra falar, ó, serve aqui a gente primeiro, né? O colérico, ele chega resolvendo. O melancólico, ele não chega resolvendo, ele chega vendo que algo que está, como é que é? Alguma coisa errada que não está certa, né? Ele vê e ele busca essa ordem, mas ele também tem uma memória que vai se lembrando muito das coisas, tá? Vamos lá, Natália falou, eu sou melancólica, tô em dúvida se meu marido é colérico ou sanguíneo. Isso. Natália falou, melancólico gosta de estabilidade, de tranquilidade. Sim, né? Agora, como que isso, tá? Como que isso aparece na sua vida, tá bom? Como que isso aparece na sua vida? Então, vamos lá. Quais são os pontos fortes? A Janete falou aqui, já sei, acho que sou sanguínea. Alguém tem aí algum palpite? Quem não sabe ainda, tem algum palpite para qual é o meu temperamento? Aí eu botei lá no Reels hoje, né, nos stories, mas quem não viu, tem algum palpite aí para qual é o meu temperamento? Fala aí. Então vamos lá. O que a gente tem aqui de ponto forte pro colérico? Natália falou que eu sou colérica.
Não sou colérica, Natália. Não sou colérica. Eu sou sanguínea. Mas, e a gente já vai falar sobre isso, né? A gente já vai falar sobre isso. Eu sou sanguínea, mas eu fui criada numa família de coléricos. Então, aparece em mim algum traço de colérico, sim. Aparece em mim algum traço de colérico. Mas eu sou sanguínea, tá? E eu já vou explicar também como esses traços acontecem e como que isso foi na minha história pessoal. Eu vou falar um pouco também, né? Como que descobrir o meu temperamento foi algo tremendo pra mim, e é por isso que eu incluo esse assunto não só aqui nas aulas gratuitas, mas a gente fala até de uma forma mais profunda lá dentro da mentoria também, né? A gente fala sobre isso porque eu acredito realmente que na mentoria, que tratar isso na mentoria melhora, porque eu acredito numa vida financeira, numa prosperidade integral, não só pra você, né, como eu falei aqui, você quita a dívida e aí depois você volta para a dívida de novo. Não, eu quero resolver o seu problema, eu quero que o seu problema seja resolvido. E aí por isso que eu trago para dentro da mentoria assuntos que trazem um profundo conhecimento para você sobre a sua essência, sobre quem você é, de forma que você não só tome consciência do seu comportamento, mas você tenha ferramentas para mudar aquelas coisas que não estão te dando tanto poder sobre o seu dinheiro, ou até mesmo tomar consciência e aprender a lidar com elas, tá bom? Cristiane falou, Karen sanguínea, isso. A Natália falou, eu me senti esquisita perante as demais pessoas. Depois que entendi sobre o meu temperamento melancólico e sobre os introvertidos, me senti normal. É isso, eu também me senti, imagina uma sanguínea numa família de coléricos, né? Eu ainda vou explicar mais um pouco sobre as características aqui, para quem ainda não está entendendo bem, mas uma sanguínea numa família de coléricos, era claramente a pessoa errada, tá? E eu já vou explicitar isso melhor aqui. Então, o que aparece, né, aqui no colérico como pontos fortes, né? Os coléricos, eles são, não sei se vai, será que é melhor eu botar outra folha aqui? Acho que vai ser melhor assim, né? Então, o que aparece aqui como pontos fortes do colérico? Tá? Eles são independentes, coléricos, lembrando, né? Eles são o foguinho aqui. Então, eles são independentes. Eles buscam resultado. Eles têm o foco no resultado. Você chegou para contar um problema para um colérico? Você chegou? Você não precisa nem falar toda a história. Fala logo. Ele quer que você fale logo. Porque o que ele quer saber? Ele quer saber o resultado. Vai logo, né? Ele é o quê? Ele é impaciente, tá? Então, o colérico, ele é impaciente. Naturalmente, todo colérico é impaciente? Não, não é. Mas tem uma certa tendência a uma impaciência. Por que não é assim? Porque não é só temperamento na sua vida, né? O temperamento, ele mostra uma tendência. Lembra que eu falei? O temperamento, ele é o solo através do qual você enxerga o mundo, né? Então você enxerga o mundo sob uma lente do seu temperamento. E ele é também o solo onde a sua personalidade amadurece. Mas a sua personalidade, ela vai ser, quanto mais madura a sua personalidade, menos o temperamento aparece, tá? Então,
vai depender da sua educação, da sua maturidade. Pessoas muito imaturas, elas têm o traço do temperamento muito mais evidenciado. Então você vê a criança, né? Uma criança sanguínea, uma criança colérica, ela vai chegar ali expandindo e o sanguíneo vai chegar falando muito e o colérico vai chegar dando ordem e pegando a bola e a bola é minha, acabou o jogo, né? Vai ser assim, mas vai depender, nem todas as características vão aparecer em você, tá? Mas isso vai falar, quanto mais a sua personalidade madura, quanto mais madura é a sua personalidade, menos o traço do seu temperamento aparece, tá? Mas geralmente os coléricos são assim, eles são independentes, eles têm foco no resultado, né? Eles são mais, tendem a uma certa impaciência. Então, você começou a contar uma história para ele já quer que você vá pro final e termina logo. Então, por exemplo, às vezes é o seu chefe, é o seu marido, né? É a sua mãe, que vai logo. E se você é um sanguíneo, por exemplo, como eu, ou se você é um melancólico que quer ir profundo, o colérico, ele chega dando solução. Vamos logo, vamos resolver, tá? Alguém se identifica aí? Falem aí comigo. O que mais que acontece, né? Eles são muito confiantes, os coléricos, tá? E eles são mais diretos e eles são hábeis para resolver problema, porque eles têm o foco no resultado. Em compensação, tá? O que acontece também com os coléricos, né? Eles têm esse ponto fraco da impaciência, né? Também, às vezes, tendem um pouco à insensatez, tá? E algumas vezes eles não se atentam aos detalhes, tá? Eles podem ser maus ouvintes e também odeiam rotina. E como que isso, se você é um colérico, como que isso pode impactar na sua vida? Eu, inclusive, né, tô usando aqui a referência de um livro, que o livro não é só sobre temperamento, tá? Mas eu já falei dele, que é A Mulher que Prospera. E ela fala aqui sobre a relação dos temperamentos com a sua vida financeira. É muito legal. Então ele fala assim, que nas finanças, o colérico, ele toma decisões de modo firme, rápido e impulsivo, tá? Então ele é firme, ele quer resolver logo, ele vai no impulso, ele é firme, né? Mas aí, o que acontece? Ele tem a tendência de desenvolver negócios de sucesso, porque ele aproveita as oportunidades, ele viu, e a oportunidade está passando, foi lá, agarrou, né? Ele lidera em momentos de incerteza, ele não tem muita... ele não se intimida muito diante dos desafios, porque ele é bom de resolver problema, né? Então, surgiu uma oportunidade, a tendência dele é agarrar aquela oportunidade. Mas, por causa disso, né, por causa dessa excesso de autoconfiança, de resolver rápido, ele pode acabar assumindo grandes riscos. Então, o que acontece? Ele pode pegar um empréstimo hoje, imaginando um negócio super maravilhoso, e acabar que aquele negócio não vai dar o retorno que ele imaginou, e aí ele tem um grande prejuízo financeiro, e aí ele começa a entrar em dívida, e aí ele pode achar que então surgiu uma outra oportunidade, e aí no excesso de confiança também, ele vai para agarrar outra oportunidade, e aí com isso ele acaba se enrolando mais. E como ele é impaciente, né, o que acontece? Ele tem dificuldade de ter um controle sobre o orçamento. Isso é uma tendência, tá? É uma tendência, eu tô falando das maiores fraquezas aqui, né? Pode ser que você se identifique com alguma, mas lembrando, devido à sua história, devido à sua maturidade, você já pode ter aprendido a lidar com alguma dessas características. Mas isso é uma tendência, tá bom? A Daniel tá falando aqui que é melancólico e Rafa tá falando que... Ó, Rafa e Daniel aqui, dois psicólogos fera aqui, hein, de temperamentos. Rafa tá falando aqui que é meu colar. Ó, Dionete
já se identificou aqui como colérica, né? Então, é difícil viver dentro de um orçamento, pode assumir grandes riscos e viver fora da sua capacidade econômica, né? Acaba assumindo um padrão de vida mais alto do que pode pagar, tá bom? E aí, o que acontece? Também, isso que eu falei, né? Costuma transgredir o princípio de compromisso garantido, que é quando assume um compromisso econômico sem ter certeza se vai conseguir pagar mesmo. Então você já assume aquele parcelamento, mas você já está prevendo um ganho futuro. E você pode acabar que esse ganho futuro não se performa e você se enrola. Alguém se identificou aí? Então isso pode levar, né, a ter sérios problemas com dívida, principalmente com empréstimo e com cartão de crédito. E a falta de atenção nos detalhes, né? O seu foco nas metas, né? Que é logo o resultado, e um pouco de teimosia, acaba levando a ter problemas financeiros no negócio e nos relacionamentos, e algumas vezes a assinar contratos de empréstimo ou contratos de sociedade ou alguns contratos sem ler os detalhes das cláusulas, tá? A Rafa tá dizendo que o Dani não é melancólico, não. Então, acaba que coloca a família em risco financeiro para cumprir as suas metas nos negócios. E pode acabar tendo problema também com a justiça, né? E porque no final das contas vai pensar assim, não, os fins justificam os meios, tá bom? Então, esse que eu falei agora são os coléricos. Que são esse aqui, né? São secos e quentes, tá bom? Vamos lá. Ah, calma, Érica. A Érica falou, agora me deu dúvida se sou sanguínea ou colérica. Então, vamos lá. Como é que é, então, né? Então, o colérico, ele também pode ser o dominante. Como que se dá o sanguíneo, que também pode ser chamado de... Tem uma teoria, né, aí dos análise comportamental que chama de comunicadores, né? Porque os sanguíneos falam pelos cotovelos mesmo, mas eles têm esse apetite pelo concupiscível, pelo visível, e eles envolvem, né? Então, o temperamento sanguíneo, ele também tem essa tendência, ele preza pelo relacionamento, ele ama se relacionar, ele ama os amigos, né? Ele quer agradar as pessoas, ele quer estar junto, ele quer pertencer, né? E ele quer desfrutar dos relacionamentos, dos tempos de qualidade, de estar com as pessoas, de viajar com as pessoas. Esse é o sanguíneo, né? Ele ama as pessoas. Ele ama estar. Então, eles são geralmente eloquentes, amigáveis, extrovertidos, né? Por quê? Porque eles expandem. Na festa, eles expandem envolvendo, tá? Otimistas, né? Mas também são o quê? São motivadoras, motivadores, né? Amam entusiasmar, motivar as pessoas, encorajar, animar. Eu sou bem assim, né? Tem um amigo meu que fala assim, a frase da Karen, o dom da Karen é encorajar as pessoas. Eu amo isso, né? Eu amo as pessoas. E eles gostam de encorajar outras pessoas a atingirem as suas metas. Então, eles estão ali envolvendo. E o desempenho deles é melhor em um ambiente mais amigável, né? Em um ambiente onde as pessoas se relacionam bem, porque relacionamento é muito importante para ele. Então, quais são os pontos fortes do sanguíneo, tá? Do sanguíneo aqui, do ar. Os pontos fortes. Eles são extrovertidos, porque, né, eles expandem. Eles são eloquentes, bons comunicadores. Eles são entusiastas, eles encorajam as pessoas, né? Então, principalmente, pessoas de temperamento frio
né? Quando o sanguíneo não é exagerado, porque o sanguíneo pode falar demais e ser um pouco impositivo demais, e encorajar demais. Então, o sanguíneo, a gente pode ter um pouco disso, né? Da gente ir em excesso, não calar a boca nunca, sabe? Para de falar um pouco, né? Então, a gente domina um pouco de tanto que fala, isso pode ser um pouco inconveniente. Mas, quando a gente não é inconveniente, que a gente é mais moderado, a gente pode ser boa companhia aqui, tanto para os fleumáticos quanto para os melancólicos, né? De dar um pouco de expansão para eles, envolvendo, né? Não queimando e ordenando como o colérico. Então, o sanguíneo, ele é aquele... Lembra do macarrão espetado que eu falei do colérico? Então, depois que o macarrão ele é cozido e ele passa pela água, o que acontece? Ele fica sem forma, né? Ele fica sem forma ali. Ele é o ar. O ar não tem muita forma, não tem muita estrutura no ar, né? Então, se você pegar o macarrão com um garfo e soltar em cima do prato, primeiro no garfo ele fica enroladinho, mas quando você solta no prato, ele cai todo desmilinguido e fica meio sem forma, não é isso? Então, assim são um pouco os sanguíneos. Nos falta um pouco de estrutura, de método. Nós somos o ar, né? E isso se reflete também nas nossas finanças, tá bom? Então, olha só o que acontece. A gente é extrovertido, eloquente, entusiasta, otimista, né? Divertido. Então, os sanguíneos são aquela presença agradável na festa. Quando eles não falam demais e não calam a boca nunca, né? Mas eles são geralmente agradáveis. Eles são aquele que, poxa, conta uma história aí, sempre tem uma história, e domina a rodinha. Então, assim são os sanguíneos, né? Mas eles têm de ponto fraco que falam demais. Por causa dessa falta de estrutura do ar, né? Então, tem uma tendência à desorganização. Por causa dessa umidade e desse apetite pelas coisas que estão próximas e visíveis, né? Tomam decisões mais emocionais. Lembra, o colérico, ele busca os bens árduos, então ele tem um pouco mais de tendência à razão, a racionalizar as compras, as decisões de compra. Já os sanguíneos, eles já têm essa tendência um pouco mais emocional, no impulso por compra. O colérico, ele também é impulsivo, né? Ele é quente, ele expande, ele tem um impulso, mas ele vai pelo resultado, pela resolução do problema, pelo ganho, né? Pela honra, pela justiça. O sanguíneo, ele vai porque ele viu uma coisa bonita, e aí ele gostou, e aí ele se desorganiza, porque ele não tem muita estrutura, aí ele não consulta o orçamento dele, ele até faz um orçamento, mas ele muda o método. Aí ele tenta um método hoje para se organizar, amanhã ele já vai para outro método, e amanhã, aí um dia é planilha, outro dia é aplicativo, outro dia é envelope, outro dia é dinheiro, e ele se atrapalha um pouco nesses métodos, né? E eles não têm muito problema com o tempo, os sanguíneos, né? Eles têm um pouco de um tempo próprio, né? As coisas meio no tempo deles, eles são um pouco distraídos, né? E eles não observam também, assim como os coléricos, eles não são muito presos nos detalhes importantes. Então, como que isso se dá na vida financeira? A Janete está dizendo, meu esposo é sanguíneo, certeza. E a Ana está dizendo, eu não calo a boca nunca. Então vamos lá. Como que isso acontece nas finanças, né? O sanguíneo, ele toma decisões impulsivas, mais emocionais. Enquanto o colérico está buscando o resultado, a resolução do problema, o sanguíneo, ele está baseado na emoção dele. E é difícil viver com o orçamento de acordo com o seu padrão econômico, porque é desorganizado, tende, né? Tudo é uma tendência aqui, percebe? Quando a gente fala de temperamento, a gente fala da presença de um elemento que guia você,
ele não te define, mas ele te dá um norte, né? E os elementos são ar, fogo, terra e água. Então, no temperamento sanguíneo, existe essa semelhança, esse norte com o elemento ar, tá? Então, essa falta de estrutura faz com que ela seja um pouco, se atrapalhe com o orçamento. E também pode ser, assim como o colérico, né, que expandem, que são quentes, um pouco positivo demais em relação ao futuro. E também tem a tendência de realizar compromisso hoje com base em ganho futuro, numa super expectativa de que vai dar certo. E aí também tem a tendência, assim como o colérico, né, de quebrar esse princípio do compromisso garantido, né, que acaba contraindo uma dívida hoje, já considerando que vai dar certo sem ter muita certeza de como vai pagar. Mas não é mau caratismo, é porque hoje ela tem certeza de que vai dar, mas ela esquece de olhar o orçamento, ela não olha e as decisões são um pouco emocionais e não tem muita ordem e estrutura no orçamento, então pode se enrolar de uma certa forma, tá? E isso acaba fazendo com que essa pessoa acabe tendo um pouco mais de tendência, sim, a ter dívida, né? A ter problema com empréstimo, a ter problema com cartão de crédito e acaba desenvolvendo problemas também financeiros, tanto nos negócios como nos seus relacionamentos. Especialmente, presta atenção, especialmente se o cônjuge for melancólico ou fleumático. Por quê? Porque o melancólico e o fleumático, diante do problema, eles têm a tendência, o que eles são? Eles são frios. Então, diante de um desafio, enquanto o colérico e o sanguíneo, eles expandem para resolver, o fleumático e o melancólico, eles contraem. Então, um sanguíneo desorganizado financeiramente, com um cônjuge frio, né, como o melancólico ou o fleumático, pode se enrolar mais ainda, porque o fleumático, ele vai ficar planejando, mas ele vai ter dificuldade de colocar em ação. E o melancólico vai ficar analisando, e ele vai buscar a perfeição e também vai demorar a se colocar em ação. E o sanguíneo muitas vezes se atrapalha. Então, esses são pontos de atenção. Tá? Estão acompanhando? Então vamos lá. No fleumático, tá? Fleumático. Quem é o fleumático aqui? Pra gente lembrar, o fleumático é a água, né? E como que é a água? A água toma forma da onde está. Então eu coloco aqui dentro do copo e a água, ela tem uma certa estabilidade, ela é fria. Então, vão falando aí, estão se identificando, coléricos e sanguíneos aí, bota aí quem é colérico, quem é sanguíneo, coloca aí na live, me fala aí se vocês estão acompanhando, se concordam, se discordam, se reconhecem de alguma forma. Lembrando, é apenas uma tendência, não te define. Eu estou falando aqui dos casos mais extremos, mas a educação dos que seus pais te deram, né? Eu tenho inclusive uma amiga sanguínea que ela fala assim pra mim: nossa, minha sorte é que meu pai era um melancólico muito estruturado e muito organizado financeiramente, então ele me ensinou e eu nunca tive problema com dinheiro. Já não é o meu caso. Eu era uma sanguínea que não tive muita educação. Minha mãe era uma pessoa planejada, mas não sei, a gente não conversava muito sobre dinheiro em casa. E eu tinha uma frase que ela usava: dinheiro é pra gastar, que era pra quebrar a crença do meu avô de avareza, né? E aí eu acabei tendo muitos problemas, eu tinha muita dificuldade de me organizar financeiramente, né? A Rafa tá falando conteúdo maravilhoso. Menina do céu, pra Rafa falar que conteúdo é maravilhoso, já fiz live com essa mulher aqui sobre temperamentos, aprendi muito com ela. E a Cris tá falando, não sei se sou fria, mas não sei se sou flemático ou melancólico. E a Ana falando, sou sanguínea melancólica.
vamos lá, vamos entender, né? O temperamento é um, mas a gente pode ter aportes sim. Né? Eu, por exemplo, como sanguínea, criada numa casa de coléricos, tenho um certo aporte de coléricos também. Então vamos lá, vamos falando agora dos fleumáticos, né? Então são pessoas estáveis, né? Estáveis e tem um alto nível de estabilidade e naturalmente motivadas a cooperar com outras pessoas. Por que motivadas a cooperar com outras pessoas? Porque elas são úmidas, então elas vão ajudar. Elas vão ouvir, elas são boas ouvintes, elas vão ouvir, elas não vão expandir como o sanguíneo e o colérico querendo resolver o teu problema. Não, mas se você pedir ajuda, elas vão prontamente ajudar, tá? Elas vão envolver. E são pacientes, coerentes e muito confiáveis. São harmoniosas, amigáveis e perdoam com facilidade. Por que perdoa também com facilidade, né? Porque aqui eles não têm muita estrutura. Tanto o sanguíneo quanto o fleumático, não tem estrutura muito. Então eles esquecem. A gente esquece. Não é que a gente não tem memória, não. O sanguíneo, até uma aula que eu assisti, né, do Ítalo sobre os 4 temperamentos, ele fala assim, não é que o sanguíneo, quando ele fala, ele não é mentiroso. Quando ele fala com toda certeza. O problema é que ele muda de ideia, né? E isso se reflete nas finanças também. A gente hoje quer muito uma coisa, mas amanhã a gente mudou de ideia. E aí, às vezes, a gente pode comprar um negócio hoje, mas amanhã a gente vê que não era mais aquilo que a gente queria, ou a gente faz um plano hoje e a gente se compromete com as pessoas. E, claro, isso vai muito evidenciado em quem não é uma pessoa madura, tá? A Rafa tá falando, meu aporte seco me livrou total da bagunça financeira. Pois é. Então, eles perdoam facilmente porque eles não têm muita estrutura, então esquece. Já o colérico e o melancólico, eles são mais estruturados, então eles lembram mais. Só que o colérico, ele marca mais do que é marcado. Então, assim, ele lembra, mas se ele fere, ele não lembra tanto, porque ele tem uma tendência de achar que ele é o certo. Coléricos do meu coração amados, né? Mas assim, o colérico, ele é dominante, né? Então ele tem essa tendência de mandar e de buscar a solução e de ordenar. Então na mente dele, né, o solo aonde a personalidade dele amadureceu foi um solo de colérico. Então ele enxerga que aquilo é o certo. Então se ele fere, é um pouco mais... tende um pouquinho uma soberba, né? E claro que tudo aqui vai da tua educação e do seu amadurecimento, né? Não é que nunca nenhum colérico pede desculpa, mas existe uma tendência, né, de um colérico se enxergar mais como certo, tá? E já os melancólicos, não, eles ficam marcados, eles lembram e eles revivem as histórias das infâncias com muita intensidade. Mas a gente está falando aqui do fleumático, né? E o fleumático, o que acontece? Eles são excelentes membros de equipe, né? Então eles vão seguir bem o que está sendo falado, eles vão envolver bem, né? E eles não vão dominar tanto quanto o sanguíneo falando, né? Eles vão falar quando são perguntados, mas eles vão ouvir a beça. Então você pode falar muito com ele, né? E ele vai lidar bem, ele vai envolver, ele vai ter um envolvimento sem tanta expansão, tá? E eles respondem melhor em um ambiente que apoie, tá? Então, o fleumático aqui, ó, é mais pacificador, né? Então ele gosta de envolver conciliando, né? São bons ouvintes, pacientes, são produtivos porque são mais planejadores, eles planejam, são confiáveis, né? Mas eles podem comprometer valores, ser um pouco mais resistentes a mudanças, porque eles são mais estáveis, eles ficam mais parados, então para mudar eles ficam planejando,
e para se botar em ação às vezes demora um pouco, né? E pode ser até aparentar que estão sendo um pouco indiferentes, mas é porque eles são mais assim, pacatos, né? Não expressam tanto emoção como o sanguíneo. O sanguíneo chora, ri, grita, tudo no mesmo momento, né? E o fleumático não, ele tá ali. Não sabe nem o que é que você tá falando de tanta emoção, entendeu? E ele pode passar por indiferente, mas na verdade são pessoas bem sensitivas, tá? E como que é isso? Como que isso se dá nas finanças, né? Como que isso se dá nas finanças? Então, a fleumática, ela toma decisões com muito cuidado e temor. Por quê? Porque é uma pessoa mais planejadora, tá? Uma pessoa que planeja mais. Em comparação com a colérica e a sanguínea, é mais fácil para o fleumático viver de acordo com o orçamento, porque tem esse planejador mais alto, né? Uma pessoa que se planeja mais, né? E tem mais facilidade de viver de acordo com o seu padrão de vida. Então não tem dificuldade de seguir regra, de obedecer. Aprende, assim que aprende como que deve fazer as coisas, ela faz, tá? Como tem que ser. Mas tem muito temor a respeito do futuro, fica planejando muito e não consegue tomar decisão rápida. Então, às vezes, passa uma oportunidade, uma boa oportunidade de uma negociação de empréstimo, fica planejando, ou uma boa oportunidade de negócio, fica planejando, pensando e não toma a ação, né? Não tem aquela explosão para mudar, tá? Então isso faz com que seja difícil para ela responder de forma rápida diante de emergências ou para aproveitar uma oportunidade financeira que acontece raramente na vida. E a sua aparente lentidão e parece até um pouco de falta de compromisso impede de crescer. Então, às vezes, o fleumático ele está diante de um desafio de dívida, mas ele demora a entrar em ação, ele demora a buscar ajuda, demora a executar, ele demora, ele tem uma tendência mais acomodada. E aí ele fica numa morosidade para resolver às vezes o problema, para tomar a iniciativa de resolver, para tomar a iniciativa e ir lá conversar com o banco, tomar a iniciativa e contratar a mentoria, tomar a iniciativa e buscar ajuda, tomar a iniciativa e estudar, até estuda, mas planeja, e demora, e com isso os juros vão correndo, e demora, sabe? É mais uma estabilidade parada, tá? E pode ter, geralmente não tem problema sério com dívida, mas quando tem, demora a sair por causa dessa lentidão, né? Então, apresenta dificuldade de sobreviver caso perca o seu trabalho, porque não vai ter tanta iniciativa para buscar um outro emprego, não vai ter, se não tiver uma reserva de emergência, vai demorar, vai planejar, né? Não vai aproveitar tantas oportunidades, vai demorar para pensar sobre empreender, vai planejar muito a respeito de fazer renda extra, né? Então, pode vir uma certa tensão no relacionamento também conjugal, amoroso, principalmente se casa com um colérico, né? Que o colérico ele vai puxar a relação, mas ele vai expandir demais e vai achar, ai, tá demorando muito, não faz nada, demora, fica planejando demais, anda logo, vamos resolver. Mas por outro lado vai ser bom, porque o colérico vai puxar e vai tirar dessa estabilidade, né? Mas se tiver um relacionamento com outro fleumático, aí é que a tendência é de ficar parado mesmo. Percebem? Me falem aí se conseguiram entender e se alguém se identificou como fleumático. Falem aí comigo. Vamos lá. Vamos pro último. Então, né? Qual é o último aqui? É o melancólico. Eu lembrei de alguma coisa enquanto eu estava falando do fleumático, esqueci, mas daqui a pouco eu lembro de novo e falo. Vamos falar aqui então do fleumático, ou do melancólico.
tá? O que é o melancólico, então? Ele é terra, né? Ele fica marcado. Ele é mais analista do que planejador. Ele tem um comportamento parecido e é muito comum que as pessoas tenham dificuldade de identificar se elas são melancólicas ou se elas são fleumáticas. Mas a diferença é que o fleumático ele esquece um pouquinho mais fácil das coisas e ele fica mais. E ele planeja. O melancólico, ele analisa profundamente os detalhes, os riscos, tá? Então, vamos lá. São pessoas eles têm uma característica um pouco mais consciente. E eles gostam de fazer tudo bem feito, né? Como eu falei lá no Rios, eles podem tender a ser analistas demais, a querer fazer tudo muito perfeito, né? E demorar, perderem boas chances, perderem boas oportunidades, né? Mas eles são detalhistas e eles obedecem as regras com facilidade. Eu tenho uma aluna, inclusive, que é muito engraçado, ela é melancólica, e eu tava falando, nós temos amigos em comum, né? E eu tava falando com uma amiga nossa em comum, e eu falava assim, nossa, fulana é uma aluna exemplar, fulana é fantástica, porque fulana, gente, olha, fulana, tudo que eu falo, ó, tem tarefa aqui, não sei o que, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e fulana vai lá e faz, ela manda um e-mail, faz as coisas. E aí essa amiga em comum falou assim, nossa, ela tava dizendo assim, nossa, a Karen fala tão impositiva, olha o aporte colérico aí surgindo, né? A Karen fala tão impositiva, tem que fazer isso, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu vou lá e faço, né? Ela diz que é pra fazer. E aí, olha aqui, né? Essa obediência, ela tem facilidade para seguir regra. Deu a regra, ela cumpre, né? E enquanto as outras pessoas do grupo, muitas vezes não mandam, esquecem, mas o melancólico não vai esquecer. O melancólico vai seguir. Ele vai cumprir o que tem que cumprir, né? Não sou eu, não é você, não. Então, normalmente, elas buscam qualidade e precisão. E elas mantêm altas expectativas sobre si mesmas e sobre os outros. E elas respondem melhor em ambientes estruturados. Lembra? Ela tem mais estrutura. Então ela quer um método, ela quer o planejamento, ela quer a análise, ela quer ver os detalhes, ela quer ver o contrato, ela quer uma estrutura, ela quer as regras, porque se você der as regras, ela vai cumprir. É isso, né? Ela vai ali e ela vai fazer. Ela não vai ser, geralmente, né? O líder pode ser qualquer um desses, né? O líder nato geralmente vai ser um dos dois. Esse daqui envolvendo mais, esse daqui mandando mais. Mas ainda assim tem gestores, gerentes, nada impede que você sendo fleumático ou melancólico que você seja um líder, né? Um gerente, não tem problema. Mas eles também são bons funcionários, porque eles seguem o método do jeito que tem que ser. E uma coisa curiosa também é que essa mesma pessoa falou pra mim assim, nossa, pra mim eu ficava muito sentida porque o melancólico ele se lembra muito das coisas do passado, né? E ela falava assim, eu ficava muito sentida quando as pessoas diziam que iam fazer alguma coisa e elas não faziam. E eu achava aquilo um absurdo. E pra mim foi libertador descobrir que as pessoas às vezes elas falam que vão fazer, mas elas só estão falando aquilo naquele momento, não é que elas estão mentindo. Principalmente sanguíneos, né? Elas falam que querem, elas falam que vão fazer, mas elas mudam de ideia. Então, porque o melancólico geralmente ele não muda de ideia, ele tem a estrutura, se ele falou ele vai cumprir, né? Geralmente, é uma tendência. Os sanguíneos, os outros temperamentos, eles podem mudar de ideia. Então, ela disse, nossa, foi libertador isso pra mim. Porque eu falei, as pessoas podem mudar de ideia. A Natália tá falando aqui, eu sou totalmente isso do melancólico. Então, tô bem equilibrada com meu marido colérico. Já tivemos muitos atritos financeiros. Ainda mais que sou contadora. Ah, e aí contadora então queria o método, né? Hoje chegamos no equilíbrio. Que bom. Isso que é o importante, né? Você se conhecer, se perceber e chegar nesse equilíbrio. Então, como que é a melancólica nas finanças, né? Ela é
metódica. Lembra? Eu falei que ela quer o método. E ela é perfeccionista. Então, ela toma decisões com muito cuidado e muito temor. Ela vai analisar muitas vezes e analisar todos os riscos e pensar e ver e buscar no passado como que foi o histórico de alguém que fez, e ela vai analisar. Um bom exemplo até de um analista, né, de um filme, um filme com um analista, é aquele Quem Vai Casar com Polly, alguma coisa assim, né? Quem vai ficar com Polly. Não é Mary, não, é Polly. Até o Daniel que me indicou pra ver esse filme recentemente, né? E ele é um analista de seguros e ele bota ali no computador dele, ele faz uma análise de riscos para ficar com a Polly ou com a ex-esposa, né? E ele considera ali, vai olhando todos os riscos e ele é tremendamente analista. Tem um outro filme que é de um bom exemplo de colérico. Deixa eu ver, eu anotei aqui. A Sandra Bullock, no filme A Proposta, ela chega lá como a gerente no escritório, imponente, mandando, falando, né? Ela é bom exemplo de colérico. Um bom exemplo de estável, né, de fleumático, de pacificador, eu vi até tem a Dona Nenê, da Grande Família, né? Então, o Tuco sempre brigando ali com o pai, esqueci o nome do pai, que era o marido da Dona Nenê, e a Dona Nenê ali sempre, não, toma aqui uma comidinha, não, mas ele não tá falando isso, e ela ali como pacificadora, né? E de Sanguíneo, tem um filme aqui que agora eu esqueci o nome, mas eu lembro e boto lá nos stories depois. Então, a fleumática, ela é metódica e perfeccionista, né? E ela toma as decisões com muito cuidado e temor, porque para ela é quase que impossível tomar decisões financeiras, porque ela vai pensar em todos os riscos. Então, se ela se endivida, é difícil o melancólico se endividar. Mas se porventura se endividar, também vai ser muito difícil às vezes sair, né? Assim como o fleumático, que é mais frio, ele vai pensar em todas as hipóteses, vai querer saber se aquela taxa é mesmo a melhor, para fazer a portabilidade para um outro banco, vai fazer o orçamento com todas e analisar todas as condições, e analisar o contrato, e analisar os riscos, e às vezes ficam num loop de pensamento, buscando a melhor opção, e nisso, mais uma vez, está correndo os juros, né? E não tem muito a explosão para buscar resolver. Então, mas essa personalidade, essa característica do temperamento permite obedecer a um plano, um orçamento sem muita dificuldade. E constantemente se pergunta como que é possível que as outras pessoas consigam não cumprir um plano e um orçamento, né? Então, na cabeça do melancólico, pode ser tipo assim, gente, como que essa pessoa consegue viver sem um método? Como que essa pessoa consegue viver sem uma estrutura? Como que essa pessoa consegue viver desorganizada, né? Sanguíneos têm essa tendência muito desorganizada, sem estrutura. E o melancólico olha para o sanguíneo, às vezes para o colérico, tomando decisão impulsiva, e fala, mas como que consegue? Como que essa criatura consegue fazer isso? Né? E isso pode dar atritos no relacionamento, sim, também. E, né? Então vive quase sempre dentro da sua capacidade social, cumpre regras, regulamentos e se sente seguro desempenhando funções também no trabalho em que ela cumpre regra. É uma zona de conforto maior do que tomar a frente para liderar. Se sente mais confortável sendo liderada. Isso impacta algumas vezes também na renda. Isso pode dificultar para empreender, para gerar renda extra, ter essa iniciativa, né? Isso pode impactar também, percebe? E, por outro lado, tomar decisões ou inovar é muito difícil, né? Porque isso, a mente dela tão planejadora impede que ela haja rapidamente. No caso de emergência, ela fica planejando ali, né? E
também de aproveitar oportunidades únicas de trabalho. Então, uma pessoa que tem essa característica mais melancólica, ela tem que buscar negócios que não apresentem altos riscos, né? Então, na hora de investir também, para ela, renda variável vai ser não quero, eu quero uma zona mais de segurança. O empreendimento também, ela vai analisar muito bem o risco antes de começar a empreender. Então, ela também ela vai preferir fazer dinheiro com pouquinho de cada vez, né? Metodicamente, pouco a pouco, com o passar dos anos. E para essa pessoa tá bom. E na empresa, ela vai evitar um pouco posição de presidente, né? E se tiver nessa posição, ela deve buscar algum conselheiro que tenha um pouco mais de explosão de iniciativa para execução, né? E delegar essas tarefas mais gerenciais, mais operacionais. E lutar contra a desconfiança da capacidade de outras pessoas também, né? Então, ela desconfia muito de que outra pessoa vai ser capaz. E isso também, ela lutar contra essa desconfiança de que a outra pessoa vai ser tão boa, vai ter um método, vai ser estruturada, vai ser confiável. Ela tem esse conflito dentro dela. Então, se ela consegue vencer isso, ela consegue ser um líder melhor, tá? Então, geralmente, os melancólicos raramente têm problemas financeiros, né? Mas o seu perfeccionismo, né? As suas demandas com os outros, né? Uma alta cobrança, um alto nível de exigência com os outros, a sua rigidez, né? As lembranças, né? Ela se lembra daquilo que você fez, pode atrapalhar um pouco. E geralmente no seu relacionamento, as tensões elas acontecem porque ela cobra muito, exige demais, tem um perfeccionismo grande e tem uma certa dificuldade de trabalhar em equipe. Tudo isso é uma tendência, tá? Então, é isso. Quando o melancólico empreende e se frustra, é mais difícil de dar a volta por cima. É verdade, Natália, porque ele fica um pouco preso nessas análises, tá? Então vamos lá, o que você pode fazer? Quem aqui se identificou? A Cris estava dizendo assim, eu tô com dúvida se eu sou fleumática ou se eu sou melancólica, né? O pessoal que tá aqui, fala pra mim aí, você se identificou depois que eu terminei de citar todas as características, né? Relembrando o sanguíneo aqui, que é o ar, né? Que tem... vamos falar aqui sobre esse apetite concupiscível, né? O sanguíneo tem muita tendência de compra por impulso com coisas bonitas, coisas não planejadas, ele não tem estrutura, então ele não se planeja muito e ele vê as coisas bonitas, o belo, né, as coisas visíveis, os bens próximos, e ele tem muita tendência de compra impulsiva. Só o sanguíneo não, mas o sanguíneo tem mais. O fleumático também pode, mas o fleumático é um pouco mais parado, então ele não tem tanta explosão de impulso, mas ele também vai se agradar muito das coisas visíveis. Já o colérico, ele não vai ele vai ver a coisa bonita, ele vai gostar, mas se for assim, pela justiça, sabe? A generosidade, as coisas que transcendem, né? Ele vai valorizar mais isso. Então, ele vai doar, ele vai ser caridoso, né? Ele pode sim, claro, todo mundo gosta de coisa bonita, né? E como ele tem uma expansão, ele também pode ser impulsivo com compras. Já o melancólico, ele tem mais estrutura, então dificilmente, né? Ele tanto não liga tanto pra coisa bonita, claro, ele liga, mas ele tem tanta estrutura e ele é tão analista que ele vai olhar o tecido, vai olhar as coisas, vai olhar o preço, vai calcular, vai olhar, vai comparar. Então ele não vai ter tanta tendência assim a entrar em compra por impulso. O fleumático também não, mas ele pode até entrar um pouco mais do que o melancólico. Cris falou que achou o melancólico e o fleumático parecidos. Sim, são parecidos, mas são diferentes, né?
O fleumático, ele não tem estrutura e ele não se lembra tanto das coisas que fizeram com ele no passado, então ele perdoa rápido. O melancólico, ele é mais estruturado e ele se lembra das coisas do passado. Então, quando ele pensa na infância, ele se lembra dos detalhes da infância dele, daquilo que fulano na escola fez contra ele e aquilo ali se ressentiu, né? Já o fleumático não lembra tanto. Então, uma coisa que Rafa uma vez até falou, né, é que pra gente se identificar no temperamento, a gente tem que pensar na nossa infância e como que era o nosso primeiro impulso na infância. Porque lembra, na infância, a criança não está tão madura. Então, o traço do temperamento dela fica mais evidenciado. Então, uma criança colérica, né? Sei lá, chegou alguém e falou, a bola é minha, eu vou ficar aqui, não sei o que, e a bola não é dela, ele vai lá, compra briga com o amiguinho, ele vai discutir, ele vai bater, ele vai brigar. Ele é essa pessoa que ele vai brigar, né? O sanguíneo, ele até vai brigar, mas ele briga e ele chora depois, ele se arrepende, porque a pessoa foi comigo, e aí ele reclamou, mas aí ele vai tentar pacificar também, mas ele vai falar pelos cotovelos, ele vai ser aquela criança que vai falar e não para de falar nunca. Então, por exemplo, eu quando era pequena, a gente ia viajar e a minha mãe sempre falava assim, se ela tava com sono, se ela não queria dormir, vai Karen, fala você. E aí eu falava e eu conseguia ir a viagem inteira falando, né? E continuo conseguindo fazer isso até hoje, mas a criança eu era mais. Já o fleumático, né, ele vai ser aquela criança mais quieta, mais parada, mais calma. Mas ele não fica tão sentido com as coisas, né? Já o melancólico fica sentido. O melancólico, acontece alguma coisa e aquilo é um drama. Ele sente, ele lembra, ele revive o sentimento, ele lembra até hoje como ele sentiu. E ele revive o sentimento hoje, adulto, de coisas que aconteceram antes. Para o sanguíneo, para o fleumático, é quase que impossível reviver o sentimento. Não, porque passa. O nosso apetite, ele é concupiscível, a gente não tem muita estrutura, a gente não consegue lembrar muito desse sentimento. Mas o melancólico lembra. Ele fica marcado e ele lembra, e ele tem um método muito claro que ele cumpre. O fleumático, ele até cumpre um método, mas ele cumpre aquele método que dão pra ele. Ele nunca vai criar o método, porque ele não tem muita estrutura, ele não cria o método, ele planeja, não executa, mas ele não cria o método. O melancólico vai criar um método, e ele vai querer o método, só que ele não vai ordenar tanto quanto o colérico, então ele não vai botar todo mundo pra seguir o método como o colérico vai, mas ele vai se indignar com você que não tá seguindo o método dele. A Cris falou, sou dramática, sou melancólica, eu acho. Pode ser. Tem alguns testes na internet, né? Tem alguns testes. Mas o que é o barato disso, né? Como eu falei, o temperamento, ele não é uma muleta, ele não define quem você é, mas ele te orienta. Ele te orienta na tendência que você tem de enxergar o mundo. Então, se você é um melancólico, você enxerga o mundo como um melancólico. Se você é sanguíneo, colérico, fleumático, você enxerga o mundo com essas tendências e você vai lidar com as suas finanças também dessa forma. A Rafa falou aqui, né? Certamente, Natália, melancólicos guardam memória afetiva e isso vai perturbá-los por muito tempo. E a Natália falou, sim, isso aconteceu comigo, foi difícil superar. Hoje, quero passar longe disso, prefiro estudar para passar em concurso e garantir a minha estabilidade. Já os sanguíneos e os coléricos, eles podem até querer passar em concurso, mas se eles entendem que empreender é possível para eles, eles vão lá. Bom, o sanguíneo, o que acontece? O sanguíneo pode se perder um pouco, né? Ele vai querer empreender, mas daqui a pouco ele esquece, aí ele não leva, né? Ele tem uma dificuldade de foco, ele quer uma coisa agora, daqui a pouco ele muda. Mas o colérico, ele empreendeu, a empresa dele não deu certo, ele sente o desafio, uma questão de honra, agora precisa funcionar. E esse negócio aqui, ele vai se desafiar para fazer o negócio funcionar. Já o melancólico, assim como a Natália, né? Ele pensa, puxa,
não deu certo, deixa eu buscar outro caminho, vai ficar mais fácil pra mim, né? A Cris falou, sou dramática, sou melancólica, eu acho que tô rindo de nervoso. Você tá me descrevendo perfeitamente. Pois é, isso nos orienta. Isso nos orienta. E nos orienta também na nossa vida financeira. Então, entender o nosso temperamento, né? Eu falei aqui dos pontos fortes e dos pontos mais fracos, né? E qual é o seu desafio, então, depois dessa chuva de informação, dessa live que já está durando 1h30, e eu avisei que ia ser um conteúdo denso mesmo, que não ia ser um conteúdo mamão com açúcar, que a gente ia aprofundar. Qual é o seu desafio aqui? Primeiro desafio é você, ok, me identifiquei, né, em um temperamento, identifiquei quais são os pontos fortes e os pontos fracos, né? Se você não anotou, assista essa live de novo, né? Pega o seu caderno, anota, né? E aí você vai falar o quê? Uma ação, por exemplo, se você é uma pessoa, eu vou te falar ações pra mim, né? Hoje veio uma pergunta nos stories falando assim, se eu sou sanguínea, como eu posso lidar com o meu orçamento? Como é que foi a pergunta? Eu já não lembro mais, mas era alguma coisa assim. Como que eu posso lidar com o orçamento se eu sou sanguíneo? E cumprir um orçamento. Então, pra mim, isso era muito difícil. Pra mim era muito difícil manter um orçamento. Pra mim era muito difícil ter uma estrutura, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita estrutura, eu sou ar. Né? Inclusive, né, numa família de coléricos, o que aconteceu durante... Por que tem muitas características em mim evidenciadas como coléricas e que algumas pessoas pensam que eu sou colérica? Pela minha criação. E na minha criação, muitas vezes, a minha mãe mesmo já falou, né? Antes da gente descobrir os temperamentos, e o temperamento aqui em casa foi uma coisa que... Na minha família, né? Que deu meio que, assim, me libertou um pouco, sabe? Porque a minha mãe sempre falou assim, não, mas quando ela amadurecer... ela vai mudar. Quando ela amadurecer, ela vai mudar. Por quê? O que era esse amadurecimento para ela? Era eu ser como os meus irmãos, e como minha irmã e o meu irmão eram, de repente, com uma estrutura maior, né? E fazer, então, mais as coisas do modo colérico de enxergar as coisas, né? Mas a minha característica sanguínea, ela era uma característica de maior envolvimento, de muitas vezes ser chamada até de trouxa em casa, né? Alguma amiguinha, eu lembro criança, alguma amiguinha fazia alguma coisa, eu chegava em casa contando e eu era mais paciente, mais envolvente. Em casa era tudo muito implacável, isso tá errado, e se tá errado não pode fazer, e você está errada também porque você está aceitando isso, e então eu mudei muitas vezes na minha carreira, né? Eu queria, poxa, eu sou uma pessoa, né, que fui fazer engenharia, sei lá nem porquê, porque eu queria fazer, sei lá, comunicação, eu já tinha essa coisa meio de comunicadora, né? E eu fui fazer telecomunicações, sei lá porque, por ignorância, na época da faculdade, fiz engenharia, passei. E durante a engenharia pensei em largar, né? Pensei em fazer arquitetura, sair daqui. Aí saí da faculdade, comecei a estudar mais um monte de coisa. E algumas coisas eu terminei, outras coisas eu não consegui terminar. Mas na verdade não é que eu não consegui terminar. Na minha cabeça eu tinha terminado. Terminei até o ponto que me interessou. Mas na cabeça da minha mãe, da minha família, era tipo, essa menina não termina nada. Né? Essa menina tem um problema. E aí eu nunca gostava de comprometer a minha agenda, marcar um compromisso com alguém. Porque eu sempre ficava pensando, e se alguma coisa melhor acontecer? Eu não sei, eu não posso me comprometer. E era muita falta de estrutura, sem programação, né? Os sanguíneos, eles têm dificuldade de cumprir horário, cumprir agenda, né? Só que o que eu comecei a entender, né? Eu comecei a cumprir eu não tinha muito método, né? Método para lidar com o orçamento. E aí, o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a entender que se eu queria prosperar na vida, eu ia ter que vencer essas dificuldades. Mesmo na época eu ainda não entendi o que era temperamento. E hoje eu tô te dando essas ferramentas para que você possa se reconhecer. E para que você possa aplicar a ferramenta, o antídoto para você lidar com isso. E vou te dar um exemplo aqui.
eu percebi que eu tinha dificuldade com a agenda. O que eu comecei a fazer? Eu tenho muita dificuldade até hoje com a agenda, tá? Mas eu descobri a agenda do Google, pra mim funciona bem, porque bota ali no celular e me notifica, então eu não esqueço. Porque se eu tiver uma agenda de papel, eu esqueço de olhar pro papel. Se eu tiver uma agenda, um planner, eu esqueço de olhar pro planner. Então, eu comecei a funcionar melhor dentro da agenda do Google, por exemplo, porque aquilo ali tem um alarme automático que me relembra. Então, a gente vai criando estruturas, né, para você conseguir se organizar melhor. Eu tenho dificuldade de organização, então, por exemplo, na minha vida, em projetos, né, com a minha equipe, como que eu faço? Eu uso o Trello, né, que para mim é uma ferramenta fantástica, porque me dá certa estrutura para eu conseguir lidar com a minha falta de estrutura. Então eu percebi que a minha ausência de estrutura pede que eu crie ferramentas de estrutura. Então hoje, dentro do meu método, por exemplo, eu não tenho um método rígido, né? Há pouco tempo me perguntaram até, Karen, qual a planilha que você usa? Eu já usei planilha no passado, hoje em dia eu não uso mais, porque primeiro que eu acho que as células da planilha você pode arrastar ali, em algum momento dá erro e eu não vou saber aquilo. Eu uso um gerenciador financeiro, que é aquilo que eu ensino lá para os meus alunos dentro da mentoria. E o principal para mim não é você ficar olhando seus gastos do passado, analisando os gastos do passado, porque eu lido com você, o seu eu do presente, daqui para frente, o que você quer alcançar. Vamos lá, vamos traçar essa meta daquilo que você quer alcançar. Por outro lado, se você é uma pessoa, o oposto de mim, por exemplo, né, o melancólico, você tem muita estrutura, então você precisa trazer uma certa flexibilidade para a sua vida. Né? Se você planeja demais e não bota em execução, você precisa colocar uma meta, uma data limite para aquilo, para você poder... Né? Se você está demorando a resolver, bota uma data, escreve na agenda, bota na agenda do Google. Essa aqui é a minha data limite para eu conseguir resolver isso. E cria a estrutura que você não tem. Se você é uma pessoa muito falante, né, muito envolvida, então você pode usar isso como um ponto forte para você fechar a venda, para você se comunicar, para você envolver os seus clientes. Mas, se o seu cliente ele é um planejador ou se ele é um analista, você precisa apresentar uma proposta para ele. Então, você precisa criar essa estrutura que ele quer. Se você é um colérico e você vive mandando nas pessoas, então você precisa começar a aprender a ouvir o outro, a ouvir a necessidade do outro, a não chegar, às vezes o melancólico ele só quer ser ouvido, né? O seu cliente melancólico, às vezes ele só quer expor quais são as necessidades dele ali, e ele tá pensando nas possibilidades. E você, como colérico, já chega ali e já tá mandando, já tá dando ordem, já tá resolvendo a tua vida, a vida de todo mundo perto de você. E às vezes as pessoas não querem ordem. Entende? E aí você pode ir para um oposto, uma calma, uma escuta, buscar um envolvimento para equilibrar um pouco essa secura extrema. Vocês estão conseguindo entender? É um pouco subjetivo, mas é através da gente se conscientizar daquilo que a gente precisa. Então, como que eu, como sanguínea, não só consegui quitar as minhas dívidas, me organizar financeiramente e hoje estar aqui ensinando outras pessoas a quitarem as suas dívidas, a organizarem as suas finanças, a pensarem em fazer o dinheiro sobrar para que elas possam começar a investir. Porque eu venci as fraquezas do meu temperamento, eu aprendi a lidar com elas, né? E eu amadureci. Então, a vida financeira também é uma questão de amadurecimento. Eu não estou chamando ninguém de imaturo aqui, mas todos nós, ao longo da vida, precisamos nos desenvolver com vistas a esse amadurecimento. E esse é o nosso objetivo aqui. E é por isso que tem tantas ferramentas de autoconhecimento, de comportamento, para que você possa se reconhecer e tomar uma ação para mudar. Fez sentido, gente? Coloca aí para mim nos comentários. Vou ler os comentários aqui. A Adriana tá falando, oi Karen, boa noite, boa noite. A Ana falou aqui, né? Eu fui reprimida, por isso acho o lado melancólico. Pode ser um pouco da tua educação, né? Ou às vezes uma educação de melancólicos. Já fiz os testes da internet, mas deram coisas diferentes. Isso acontece mesmo no teste da internet, né?
inclusive os testes mudam. Então é importante, né? Uma pessoa hoje me perguntou lá nos stories também, como é que eu me reconheço? A melhor forma de você se reconhecer é você adquirir conhecimento. Porque já fiz teste que deu como colérico, já fiz teste que deu como sanguíneo, já fiz teste que deu como sanguíneo fleumático, mais fleumático do que colérico, mais colérico do que sanguíneo, e é um bolo, né? Mas hoje eu consigo, de tanto que eu estudei, eu entendi, né, essa estrutura aqui, eu me reconheci como sanguínea e comecei a aprender a lidar com essas características do meu temperamento. Dependendo do momento, olha lá, o conhecimento nos ajuda a ter consciência, é isso. Pode acontecer também o oposto, de acordo com o seu temperamento, a pessoa não entrar em dívidas? Pode, Adriana, pode sim. Falei sobre isso aqui também lá no início da live. Você está conseguindo explicar muito bem. Esta é a melhor palestra sobre temperamentos que assisti. Parabéns! Que bom, Natália, que bom! É sempre bom ter um feedback desse, né? Eu tenho estudado bastante mesmo. Isso, a Rafa falou aqui, né? Autoconhecimento e autoobservação. Exato, você observar os seus movimentos, né? Para você, de forma nenhuma, criar o temperamento como uma muleta. Ah, eu sou sanguínea, então não posso me organizar financeiramente. Ah, eu sou sanguínea, então eu não posso calar a boca nunca. Ah, eu sou sanguínea, então eu nunca vou ter uma estrutura. Ah, eu sou colérico, então eu tenho que buscar solução mesmo, porque ninguém sabe fazer do jeito que eu faço, né? Então vem aquela esposa colérica e ela espera que o marido se coloque em ação para resolver alguma coisa, só que ela nem espera que ele, de fato, ela não dá tempo para ele fazer, porque ela acha que ele nunca vai fazer direito. Então quem tem que fazer é ela. E aí ela sempre passa à frente, né? Porque ela sempre tem que fazer, porque ele não faz. E aí ele nunca faz, porque ela nunca deixa. É a fome com a vontade de comer. Percebe? Então, a gente precisa, né? Peraí, isso é uma orientação. Eu me orientei aqui, isso é uma bússola, né? Como eu falei aqui, isso é uma bússola, né? É uma orientação para nos guiar. Mas o nosso objetivo é a gente adquirir uma personalidade madura, longe de mim querer, né, aqui ensinar vocês a uma personalidade madura, nada disso, mas existem ferramentas aí, a Rafa, inclusive, tem colocado muito conteúdo lá, né, quem tá aqui acompanhando os comentários, olha aí o conteúdo da Rafa, ela compartilha muito conteúdo, porque ela é habilitada como psicóloga, mas eu sou uma estudante da área, e principalmente, né, porque eu acredito que muito do nosso endividamento e dos nossos problemas com as finanças vem de um vitimismo, de uma autocomiseração, de um automimo, né? E a gente pode sair dessa posição, né? A gente não é vítima. Algumas vezes a gente é vítima de algumas circunstâncias, pessoas fizeram mal pra gente, ok? Mas, ok, e eu vou ficar me apegando a isso, a essa circunstância pro resto da vida? Ou eu vou, apesar dessa circunstância que aconteceu comigo, né? Como que eu posso transformar isso daqui em uma bênção? Ou como que eu posso, né? Vencer isso daqui para que eu de fato possa conquistar aquela vida que eu quero viver, né? Quem você é, no final das contas, né? Eu até enquanto eu assistia uma aula, né? Um curso sobre temperamentos, ele fala, né, que o temperamento ele é um elemento estável, ele é uma substância mineral, né? Ele não muda. Então você pode ter aportes por causa da sua criação, por causa, enfim, do teu contexto, da tua circunstância, mas o temperamento ele é. E ele fala de quem você é também. Então, diante, né, passado, eu sempre faço isso, faço essa pergunta lá, quando eu converso com as pessoas, eu falo na mentoria, daqui a 5 anos, quem você quer ser, né? Quem você quer ser, o que você quer ter conquistado? E como que vai estar a sua vida financeira se a sua vida, se as suas finanças, como vai estar a sua vida se as suas finanças estiverem da mesma forma como ela está hoje? Né? Se nada mudar, né? Como é que vai estar? E diante da morte? A gente precisa pensar isso, porque a gente vai morrer, né? Se a gente estivesse hoje lá diante da morte e alguém perguntasse pra gente, né? E aí, diante da sua vida, você se arrepende ou você confirma? Você se arrepende ou você confirma? Né? Eu quero chegar diante desse momento e confirmar a minha narrativa, a minha história, ter paz, né? De que eu busquei viver uma vida
com mais significado aqui na Terra, né? E as dívidas, eu tenho conversado com muita gente, roubam a nossa paz, né? Tiram a nossa alegria, a nossa satisfação, às vezes momentos alegres com a nossa família que a gente não consegue desfrutar porque a nossa cabeça está pesada de estresse, não consegue pensar e a gente não tem clareza mental. Então todas essas ferramentas aqui são ferramentas para você poder mudar e construir essa nova realidade que você quer, né? De uma vida, não só sem dívidas, mas uma vida que vai refletir a vida de fato que você quer viver, né? Porque é possível ter uma vida mais alinhada com aquilo que você realmente quer e com quem você mais com quem você é na sua essência, né? Não é viver num castelo de fadas, não é isso, né? Porque eu não vivo num castelo de fadas, a minha vida tem dificuldades hoje, mas eu consegui mudar a realidade que eu vivia, que era uma realidade de caos, uma realidade de viver uma vida no automático, uma realidade de gastar que nem uma louca, que não ter prioridade, para hoje ter uma vida mais consciente, em que eu uso o dinheiro como uma ferramenta para conquistar realizações e principalmente para me gastar aqui todos os dias, para poder te ajudar a de fato melhorar a sua vida financeira, para te ajudar, né? Porque no final das contas não é sobre dinheiro, é sobre sua vida, né? É sobre a sua vida, é sobre quem você é, sobre como você tá, como tá a sua saúde, como estão as suas emoções, se você tá com paz ou se você tá sem paz com a sua vida por causa do dinheiro ou não. Então esse é o meu objetivo aqui, tá? Se essa live foi boa pra você, você ficou aqui até o final, dá um print aí, gente, dá um print dessa live, compartilha nos seus stories, né? Vamos contar para as pessoas, né? Compartilha aí, ó, com outras pessoas, posta nos seus stories, fala que você... Poxa, a Natália falou aqui, né? Ah, é a melhor palestra, Natália, compartilha para que outras pessoas vejam, né? Se você se identificou, se você também gostou desse conteúdo, compartilha aí nos seus stories, compartilha com outras pessoas, dá esse print aí para que outras pessoas possam receber esse conteúdo também, né? Que eu vejo muita gente falando de temperamentos, vejo muita gente falando sobre finanças, mas vejo pouca gente fazendo essa associação de finanças com temperamento. Então eu acho que é um conteúdo que vale a pena e por isso que eu quis trazer aqui pra você, né? Então vamos compartilhar, tira o print aí, ó. Como é que eu posso fazer essa pose? Nem sei fazer a pose, vamos lá. Uma pose linda aqui. Deu o print aí? Dá o print aí e posta nos seus stories. Me fala aí quem vai compartilhar. Vamos lá, sorria. E como, ó, parabéns pelo contexto, muito bem elaborado, colocar uma missão de vida dentro de um contexto de endividamento, perfeita colocação, amei tudo, que bom, Adriana. Parabéns, Karen, a aula ficou maravilhosa, que bom. Demais, vamos postar sim, foi top. Aula top, amei. Maravilhosa, vou compartilhar, sem print ok, maravilha, que bom que o print deu ok aí. Um beijo, gente. E quarta-feira, tá? Quarta-feira tem live aqui também, passo a passo sobre SPC e Serasa. Então, se você não tem, né, hoje, seu nome lá com restrição no SPC e Serasa, mas você conhece outras pessoas que tenham, então compartilha também com essas pessoas, convida para que elas possam vir. Então, é um passo a passo sobre tudo que você precisa saber sobre SPC e Serasa para você não entrar e como você fazer para sair, tá? Então, ó, só para você entender o que a gente vai falar na live de quarta, né? O meu objetivo é que você entenda como funciona esse sistema de proteção ao crédito, quais são as instituições que integram, né? Também como descobrir se seu nome está sujo ou não, quais são as consequências para quem está com o nome sujo, como limpar o seu nome e o que acontece com a dívida e o seu nome após 5 anos de restrição. Então, se você se interessa por esse conteúdo, vem, né? Vamos entender também que nome sujo não é um bicho de 7 cabeças, tem como sair, tem como resolver e eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Um grande beijo para todo mundo, o pessoal falou aí que deu print. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final. Tchau, tchau!